Saudações investidores, Bitcoin agora cotada a $85.200. Bitcoin está tentando se recuperar, mas a grande dúvida é, será que a gente tem força para retomar uma tendência de alta ou isso é só um respiro para mais queda? Além disso, quero falar um pouco sobre o S&P 500 e a Nasdaq, que vão determinar muito o caminho do Bitcoin essa semana. Quero falar sobre um novo investimento que eu estou fazendo nos mercados tradicionais e também quero falar sobre as altcoins, tá bom? Vamos falar sobre a ETH, vamos falar sobre Solana, inclusive eu quero mostrar um long que eu estou no ETH. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, quero começar falando rapidamente aqui sobre o longo prazo no Bitcoin, tá? Eu sempre quero lembrar vocês que no longo prazo a gente está numa tendência de alta, a gente está formando topos e fundos ascendentes aqui, e o que a gente está tendo é uma grande oportunidade de acumulação, na minha opinião, tá? Afinal, a última pernada de alta que a gente está em 0,5, chegou quase em 0,618 de FIBO, né? Tudo aqui, para mim, é uma grande oportunidade. Entre 86 e... Desde que a gente não rompa os 48, que é extremamente improvável, para mim é uma grande oportunidade, tá bom? A mesma coisa que eu estava falando quando a gente fez esse movimento aqui, que chegou a cair até 0,5 de FIBO também, tudo abaixo de $55 mil era a oportunidade ali. Eu continuo acreditando que é. Afinal, a gente, beleza, tá vendo os mercados caírem, a gente tá vendo todo mundo corrigir e tal, mas essa queda, pelo menos na minha opinião, não está muito ligada ao Bitcoin em si. Está muito mais ligada ao desespero que a gente está vendo no S&P 500, né? A gente teve a maior queda no S&P 500 desde 2023, tá bom? Se a gente cair mais 1% aqui, a gente vai ter a maior queda desde o bear market de 2022 ali. Dow Jones é a maior queda desde 2022. Nasdaq caiu mais de 14%. Ou seja, cara, a gente está vendo os mercados corrigirem forte, ao mesmo tempo que a gente cada vez mais vê pessoas falando sobre a crise, pessoas desesperadas. E até por isso, o Fear and Greed da CNN, que é um Fear and Greed que mostra o mercado tradicional, tá quase batendo recorde de dias seguidos em extremo medo, né, cara? Então, imagina isso. O recorde foi na pandemia, foi no Covid. A gente ficou 21 dias, tá? Se eu não me engano, a gente está há 19 ou 20 dias em extremo medo. Se a gente continuar caindo essa semana, cara, a gente vai bater o recorde do Covid, né? E no Covid, cara, muita gente não tava aqui, mas, cara, em uma semana o S&P 500 teve 3 circuit break, caiu uns 15%, o Bitcoin em um dia caiu 50%. Então, cara, a gente está no mesmo patamar de medo que a gente estava lá, né? E normalmente quando a gente está nesse patamar de medo, a gente tem uma grande oportunidade de acumulação, tá bom? Então, tudo bem, caras. Eu entendo que o maior risco para o Bitcoin agora é o S&P 500 começar a despencar aqui, a gente ter outro bear market no S&P 500, mas, de maneira muito clara, eu acho que os riscos que a gente está vendo agora, eles são muito bem compensados pelos potenciais retornos, tá bom? Principalmente em criptomoedas, tá? E vocês sabem que a maioria do meu portfólio está em cripto, mas eu fiz questão, nessa última queda aí do S&P 500, de fazer um investimento no S&P 500, né? E o que a gente vai o que eu investi, né, cara? Eu investi no Russell 2000, né? Na verdade, é um BDR que a gente tem aqui no Brasil, que é IJR, ele basicamente segue o Russell 2000, e eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante, né? Olha só. O S&P 500 caiu lá seus quase 11%. Nasdaq caiu um pouquinho mais. Russell 2000 chegou a cair mais de 20%, caras. Mais de 20% de queda, né? Ainda mais com o real valorizando, né? Acho que foi 24% aqui de queda. Então, acho que de maneira muito clara, a gente está vendo o quê? Ativos mais voláteis caírem mais do que ativos mais seguros. Isso é justamente o que a gente quer ver num extremo medo, é o que a gente quer ver para acumular, né? Então pensa comigo, o S&P 500 cai 10, a Nasdaq cai 15, os small caps cai mais de 20, o Bitcoin cai 30, as altcoins cai 60, isso é racional, né? Isso mostra que as pessoas estão correndo do risco e quanto mais arriscado o ativo, mais ele deve cair mesmo. Até porque quando começar a subir, esses ativos vão subir muito mais, correto? Então, eu realmente
não vejo grandes oportunidades de compra no longo prazo aqui no S&P 500, talvez se a gente for nos 5.400 pontos, o que eu acho improvável, tá? Não acho que a gente vai voltar aqui, mas a gente não tem essa relação de retorno ainda no S&P 500 ou na Nasdaq, né? A gente já tem isso no Russell 2000, tá bom? A última vez que eu tinha comprado o Russell 2000 foi justamente nessa quedinha aqui, onde a gente tinha também uma divergência muito clara com S&P 500 formando novas máximas e Russell 2000 formando novas mínimas, tá bom? Então, eu acho que de maneira muito clara, é uma grande oportunidade, né? A gente comprou nessa queda aqui, a gente vendeu nessa alta aqui e agora a gente está recomprando small caps lá nos Estados Unidos, o índice de small caps, tá bom? Então, eu acho que pode ser uma boa oportunidade, né, para quem quer colocar o pezinho no mercado tradicional, olhar para essas small caps, porque realmente, caras, elas estão aí muito, muito baratas, na minha opinião. Eu acho que é uma grande oportunidade de acumulação, assim, quando a gente pensa no médio e longo prazo, tá bom? Eu fiquei anos comprado nessas small caps, eu vendi no final do ano passado e agora eu estou recomprando para ficar, como eu vi, era alguns anos comprado novamente, tá bom? Eu acho de maneira muito clara, é uma oportunidade. Falando sobre o Bitcoin em si, o curto prazo, caras, o curto prazo ele continua meio nebuloso, né? O curto prazo ele continua um pouco indeciso, né, cara? A gente não consegue demonstrar força. A gente passou dos 85 que eu gostaria, mas não conseguiu realmente se manter ali, né? A gente teve muita compra no mercado naquele topo. Mas eu acho que de maneira muito clara, enquanto a gente estiver no curto prazo acima desses fundos aqui dos 83, caras, é um bom sinal, tá bom? É um bom sinal. Se perder os 83, a gente vai estar rompendo um padrão de continuação de baixa e que, sinceramente, caras, aí a gente teria que olhar para a acumulação só testando fundo, tudo bem? A minha estratégia agora é bem clara em relação ao Bitcoin. Eu só vou olhar para a compra se a gente tiver muita venda no fundo anterior, ali nos 77, 76 mil dólares, tudo bem? E mesma coisa nas altcoins, né? Se a gente tiver essa queda aqui com muito desespero, a gente olha para acumular algumas altcoins aqui. Esse momento que a gente está agora, caras, é um meio do caminho que me deixa um pouco desconfortável, sabe? É um meio do caminho que, cara, não tem muito para onde correr, né? Eu não vejo um long no curto prazo aqui, pra gente, pô, ter que estopar aqui nos 81 ou nos 83, igual eu falei, mas eu continuo extremamente otimista no longo prazo, entendendo que o maior risco que a gente tem é o S&P 500, né? É a gente continuar nesse extremo medo por mais tempo. Então, assim, né, vamos ver se a partir de agora a gente consegue demonstrar força e se manter de maneira decisiva acima desses 85, tá bom? Seria muito bom a gente ver a abertura do S&P 500 agora, os futuros, às 7 horas da noite, com isso aqui subindo. E se isso acontecer, caras, eu imagino que a gente possa ter uma boa semana, tá bom? Legal. Continuando e falando um pouco sobre o sentimento aqui, temos alguns pontos, tá? E as notícias são boas, beleza? A gente tem aqui um rompimento novamente para cima, né? E é um rompimento que está sendo feito com interesse, né? Então a gente teve um rompimento aqui, o long short ratio caiu e tal. Como eu disse para vocês, eu só não fiz esse long daqui porque a gente teve muita compra a mercado, isso me deixou um pouco pé atrás, mas eu acho que de maneira muito clara. A gente está vendo um interesse na alta, a gente não está vendo interesse na baixa, né? Então, olha só, a gente começou a subir agora, né? Hoje de manhã, e olha o Open Interest subindo aqui novamente, olha o Long Short Ratio caindo. Então isso é muito bom, tá? Isso é muito bom, eu acho que no curto prazo aqui, isso faz a gente ficar um pouco mais otimista, particularmente, como eu disse, como a gente está tendo essas compras meio fortes, assim, eu não vou fazer um long a partir daqui, mas sim, estou otimista e eu acredito que a gente pode sim continuar essa tendência de alta aí até essa abertura do S&P 500 e se a gente não abrir caindo, cara, eu acho que a gente vai estar bem mais acima amanhã, beleza? Outro ponto muito importante que a gente sempre tem que lembrar é que no longo prazo, cara, a gente está na mínima das mínimas no nosso CVD, né? Então, o CVD, ele mostra de maneira muito clara que a gente está diante de uma puta acumulação, né, de longo prazo, tudo bem? Esse sempre zoom nesse indicador, mas ele é um indicador realmente de longo prazo, cara. Não é um indicador que, não, ele está na mínima que é o fundo. Não. O que isso mostra pra gente é que a gente está diante de uma acumulação. A gente está vendo o preço caindo e todo mundo vendendo. Nunca teve tanta venda a mercado acumulada igual está tendo aqui nesse momento. Tudo bem? Então isso aqui, cara,
que para mim de maneira muito clara continua mostrando que a gente está num bull market, e é exatamente a mesma coisa que eu falei com vocês nas últimas quedas, quando a gente foi para os 49, quando a gente foi para os 38, quando a gente foi para os 25, esse indicador mostrava acumulação, e é o que a gente está vendo aqui de maneira muito clara, tá bom? Então, não só é uma acumulação, mas é uma acumulação em poucos não, né? Em 120 dias aqui de mais de 50 bilhões de dólares. Então, acho de maneira muito clara, a gente está tendo oportunidade. Quem não comprou Bitcoin na última queda, é claro que o ideal é você esperar uma correçãozinha agora, né? Não vai comprar na resistência dos 85, mas abaixo dos 86 no longo prazo, eu sei que muita gente vê o canal aqui pensando no longo prazo, para mim é uma puta oportunidade de compra, tudo bem? Então, sobre o Bitcoin é isso. Falando um pouco sobre as altcoins aqui, ETH. Né? O ETH, caras, ele tá um pouco mais fraco do que o Bitcoin, mas, ao mesmo tempo, se a gente está tendo desespero no Bitcoin, o desespero foi ainda maior no ETH. A gente teve um volume gigantesco aqui nesse fundo, a gente formou um pivô de alta bem claro aqui, e o Ricardo mandou lá no live trading esse long no ETH e eu o fiz, tá bom? Então a minha entrada é basicamente aqui entre 1980 e 1920, preço médio dos 1950 ali, e o stop no fundinho, né? O stop no fundinho aqui. E eu acho que tem tudo para dar certo esse long aqui, tá? Até porque o ETH ele também fez um rompimento confirmado para cima no curto prazo. Então, acho que de maneira muito clara, a gente está vendo oportunidade no ETH também, tá bom? Basicamente a minha zona de entrada muito próxima a essa. Eu acho que é uma oportunidade. O stop tem que estar colocado nos 1.740 dólares ali, um pouco além do fundo anterior, tudo bem? Mas repara que, assim como o Bitcoin, a gente tem um aumento de Open Interest com o Long Short Ratio caindo, divergência bullish no CVD. Então, 70% de chance de dar certo esse trade, correto? Show de bola. Entendendo isso, vamos para a Solana, tá bom? E a Solana, eu acho que é um movimento bem diferente do ETH, né? Repara que a gente não tem um pivô de alta ainda. Ou seja, eu não posso aqui no curto prazo pensar num long na Solana. Afinal, a gente tem que seguir a tendência, né? Se isso aqui acontecer, a gente cogita um long no curto prazo. Mas enquanto a gente não tiver um rompimento bonito, realmente não faz muito sentido. Tá? Eu fiz questão de trazer a Solana para vocês verem a diferença do que é um rompimento em tendência de alta no curto prazo para Solana, que ainda não conseguiu fazer o pivô no 4 horas, ainda não conseguiu começar uma tendência de alta para a gente cogitar um long. Porém, investimento, caras, eu acho que a gente está tendo uma puta oportunidade de compra na Solana, tá bom? Eu acho que assim, nós estamos num fundo muito importante, a gente está na retração desde os 8 dólares ali. Então, na minha opinião, uma grande oportunidade de acumulação, tanto no Bitcoin, quanto no ETH, quanto na Solana, né? Porque é aquela coisa, cara, vocês precisam colocar aquilo que vocês ficam confortáveis, né? Então lembra, sempre, o Bitcoin tem que ser o maior ativo da sua carteira. Se você gosta do ETH como eu, o ETH tem que ser o segundo maior. E Solana, manos, é o meu terceiro maior. Mas eu não exagero, entendeu? Eu nem tô agora, mas eu quero ter 2% dos meus investimentos em Solana, 5% em ETH, 20% em Bitcoin, beleza? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aí e se inscrever caso não seja inscrito. Manda todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Eu vou lançar a caixinha de perguntas no meu Instagram hoje. Então, corre lá e manda a sua dúvida. Beleza, galera? Então é isso. Um forte abraço e a gente se vê no meu Instagram daqui a pouquinho. Tchau, tchau.